Super. O índice estava subindo, Márcia, porque a popularidade do Lula foi lá para baixo e o índice bateu 129 mil pontos. E diz que amanhã ele estoura de novo. Como assim? O que aconteceu com o Lula? Estou por fora, não estou sabendo, não. Fizeram uma pesquisa da popularidade dele e está lá embaixo a popularidade dele. É mesmo? Verdade. Acho que você mora onde, Márcia, que você não está sabendo, Lula? Abaixou até. Mas gente, eu não tenho tempo de olhar a televisão nem nada, não sei de nada. Eu nem sabia no mercado financeiro, mas não sei de nada, não tenho tempo para assistir televisão de jeito nenhum. Não é nenhum. televisão não, Fê, a gente fica aqui, eu também não tenho mais tempo de televisão. Depois que eu entrei para fazer esse trem aqui, acabou a minha vida. A sua televisão virou gráfico, né, Vânia? Pois é. Nem dorama eu tô conseguindo ver mais. Olha que castigo. Vânia. Oi. Você não fez igual meu pai, não, né? Meu pai falou assim, minha filha, você vai com calma, tá? Você não vai ficar louca por causa desses gráficos que você está estudando, não. Você não tem ideia. Olha só, ver dorama quando ela fica muito brava com gráfico, né, Vânia? Nossa, eu fico nervosa, tenho pesadelos. Nossa, a semana passada eu acho que eu sonhei 4 dias seguidos com esse escândalo. No sábado eu falei, olha, eu não quero nem ligar esse computador, eu vou dormir o dia inteiro. Dessa vez, os Kendall estavam correndo atrás de você ou é você que estava correndo atrás dos Kendall? Não, uma hora eles vão me pegar. Ô Márcia, hoje foi feriado, né? Foi feriado dos Estados Unidos. Então, eu Estados sempre... Unidos e Canadá. Então, eu sempre percebo que dia de feriado é melhor não operar. Mas eu esqueci, né? Aí depois eu falei, nossa, eu tinha esquecido, assim, eu sabia e de repente eu tô lá e no meio eu esqueci. Eu falei, gente, realmente não dá, não compensa. Não tem liquidez nenhuma, a gente vira liquidez, né? O mercado não responde. Teve arena hoje? Como que foi? A Arena Dólar foi... Eu participei da Arena Dólar. O que aconteceu? A Arena Dólar, ele só pegava... ele fez 3 operações, 2 bateu o primeiro alvo. E logo já tirou todo mundo no zero. E a última desenhou bonito, mas a gente virou liquidez dessa vez. Foi, deu loss. Deu loss na Arena Take também. Na Arena Take deu gain. Ganhei um loizão, Sério? Oxe! Por que, Lenise? O que caiu no zero. Foi a última com o Paulo lá, aí não teve jeito, todo mundo saiu no loss. Foi mesmo. Não tivemos gay hoje no dólar, não. E estava tão bem desenhado a operação, mas foi. No dia hoje não estava respeitando a leitura nenhuma. Não, fica bem ruim mesmo. O mercado assim, meninas, fiquem só olhando, só observem. Ou opere do simulador, até para entender como que é. Mas não vale a pena, não. Não vale não, viu? Eu vou reclamar mais hoje que minha plataforma travou nos R$185, viu? Vou ficar feliz. Viu, Vânia? Você briga comigo, mas depois funciona o negócio. Depois vocês ficam gostando, ó, tá vendo? Eu briguei muito com o povo da Black Wolf. Que dia que foi? Acho que foi sexta-feira passada, que eles não querem bloquear a plataforma, não. Eu falei, vai bloquear sim. E aí leva um loja de R$1.000 e faz um gain de 200. Eu falei, meu amigo, não vai funcionar. Não fecha a conta, bloqueia a plataforma. E foi que foi, eu entrei no computador dele, bloqueei para ele, aí agora ele, nossa, mas sabe que você me ajudou mesmo? Eu falei, funciona, gente. Bloquear a plataforma, infelizmente, ela não nos para, né? Faz a diferença. Não, e o problema não é esse, né? Eu estou limitada lá aos meus 10 cliquezinhos, 185 de ganho, e só, depois eu tenho que sair daqui. Fico triste. Só não, tá ótimo, Vânia, tá ótimo. 10 cliques é demais, eu só liberei porque você tá fazendo scalp, senão era só 3. Ô, Márcia. Oi. Se a gente for limitar o ganho também, qual que é a porcentagem que você considera ideal em relação à margem? De 3% a 5%. Eu geralmente coloco 5% do valor do capital, tanto para o gain quanto para o loss, tá? Tá. Eu sempre faço um gerenciamento de 1 para 1, porque agora no começo, o que acontece? Às vezes, se você faz 2 para 1, por exemplo, uma perda de 2 para um ganho de 1,
quando às vezes a gente perde mais do que ganha, mais dias ali, né? A conta acaba não fechando. Então, por isso que é muito importante, independente do percentual, ser sempre 1-1. Então, sei lá, se for R$ 50 de gain, que seja 50 de loss, 100 de gain, que seja 100 de loss. Aí a gente só tem que tomar cuidado com isso, com relação ao loss, porque às vezes um valor muito pequeno de loss, você tem que ir com um contrato só, porque senão a pontuação não dá para deixar o índice ali movimentar, né? Então, de repente, para um valor menor, a gente tem que trabalhar com menos contratos. Tá bom. Então, Márcia, isso aí fica difícil com o stop técnico, né? Fica difícil com o stop técnico. Aí a gente tem que limitar, Fer, as nossas operações, só entrar nas melhores. E aí você tem que escolher bem aquela que fala, sabe aquela que desenha lindamente, que você fala, nossa, essa que você entra. Uhum. Aí a gente tem que esperar, né, Márcia? Porque às vezes no dia não dá essa operação linda. Não, e se não der, tá tudo certo, Lenise. O mais importante, o segredo do trader de sucesso é aquele que sabe esperar. Porque às vezes você fica lá procurando, caçando operação, clicando ali, clicando aqui, pronto, atingiu o seu gerenciamento de risco de loss e acabou. E às vezes você fica lá esperando, você olha e aparece aquela operação linda que você fala, caramba, essa eu tenho que entrar. E não passa calor, paga, você sai no take, sai lindo, maravilhoso. Então, às vezes, o não operar, que todo mundo fala ali, né, é mais importante do que ficar clicando demais. Então, esperar, ter a paciência para entrar na melhor operação, aquela que você estudou, aquela que o stop está pequenininho, esse é o caminho. Então, eu fico nessa leitura, não vejo e fico achando que eu não estou vendo a entrada. Eu também. Eu demoro demais para fazer uma entrada. Mas quando você faz ela é assertiva? Sim, mas às vezes passa uns calor. E aí a gente não pode ter medo de entrar, porque muita coisa às vezes que acontece é a gente ter medo de entrar, aí também não dá para ter medo, porque é aquilo que você estudou, se você estudou, você tá vendo, você tem que entrar na operação, desde que caiba, né, no stop, no gerenciamento de risco, não pode ter medo, o medo às vezes ele vem por você estar com uma quantidade de contratos maior do que você deveria, ou por você não ter estudado tanto aquela operação que você está entrando. Quanto mais você olha o gráfico, quanto mais operações você vê daquela que você está entrando, menos medo você tem, mais certeza você tem. Porque você viu tanto aquilo que você não tem dúvida nenhuma que você precisa entrar na operação. Mas hoje o que aconteceu? Desenho bonitinho, ia ser um game muito bom. Mas parece que não estava buscando as liquidez, entendeu? O gráfico tinha tudo para subir. Gráfico não, quando não tem mercado americano, o gráfico não tem volume. Então, assim, os big players colocam o preço aonde querem, do jeito que querem, na hora que querem. Então, ele não respeita. Não respeita a leitura. O Léo deu 2 entradas e ele foi contrário. Impressionante. Não respeita mesmo. É muito perigoso mesmo. Não vale a pena, não vale a pena. Quando for feriado, eu não vou operar mais, lembrar disso. Márcia. Façam isso. Oi. Calendário desses feriados. Fala um pouco a raiz aí pra ela respirar. Dela. Mari, peraí, que tem mais gente falando, eu não entendi nada. Fala de novo. Eu falei, é porque é o áudio da Maiara que tá voltando. Trava aí, Maiara. Mas todo mundo tá falando. É a Maiara. Não, é porque eu ia fazer um comentário daquela primeira entrada do Léo, que foi para venda. Não sei se todos lembram. Eu não estava na arena, então. Tirou no zero, não foi? Pois é. Tirou no zero. Isso, aquele candle, gente, ele desceu sem testar. Eu não entro em candle. Eu já vi algumas situações. E como ele desceu sem testar, eu não entrei para venda. Ali eu já vi que era um loss. Mas como o Léo não entra. E isso eu aprendi nesse final de semana. Eu estudei sobre isso e aconteceu a mesma coisa no estudo. Eu falei, caramba, olha a mesma coisa acontecendo. Não entre em candle que não testa. É isso aí. Parabéns. Ô, Márcia, mas eu Diga, tava Mari. falando, para você falar um oi com a Raíza, porque a bichinha não tá nem Raíza, respirando. Ela tá aí, minha filha, a carinha Cadê dela de ela? Ela tá nervosa. Fala oi Gente, com ela, ela vai ter um piripaque. Tô aqui, quietinha, prestando atenção. Raiz, você tá aqui! Aqui. Olha, gente, a Raiz, ela é quietinha. Não sei se todas conhecem ela. Fala oi, Raiz. Pra todo mundo que tá aqui. Olha, Olha só, vendo as gente, meninas falando no feriado e eu só... 77 meninas! Boa noite, Arrasou. meninas.
Boa noite. Pode falar, Raíza, desculpa, Eu tava parei, né? prestando É que eu fiquei atenção na empolgada. menina falando no feriado, e eu que só vi que era feriado depois que eu saí do gráfico, que eu fui pro grupo, aí eu vi os comentários, eu digo, eita, era feriado, era isso, que tava tudo tão lento. Exatamente, estava tudo lento, é bem isso mesmo. Mas ainda deu bonzinho hoje, deu bonzinho. É um game pequenininho, mas foi. Tá ótimo, só de sair no game, tá excelente. Márcia, Sim, pode falar. Quem está perguntando? eu, Luanda. Oi, Luanda. Eu tô vendo as meninas falar aí de medo de entrar no gráfico, de medo disso, medo daquilo. Eu tenho um mês e alguns dias que eu comprei o curso. Porém, eu já conhecia o operacional. Assim, eu comprei o curso da manipulação em dezembro. E aí, até agora, eu tenho visto algumas aulas e eu acho que eu estou sentindo assim que é muito difícil. Será que está muito cedo para mim ficar ansiosa? É normal ficar ansiosa esse tanto? Porque eu sinto assim, parece que quanto mais eu estudo, mais parece que trava. Quanto mais você estuda, mais coisa você vê para não entrar no gráfico, né, Luanda? Muito detalhe, entendeu? O gráfico. A implementação. Eu estou nessa situação também. Meninas, Então, eu vou vamos dar dar a uma mão dica. todo mundo. Eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Evite de pôr muitas informações na cabeça de vocês, que senão vai dar um nó, tá? E aí os Windows vai te perseguir nos seus sonhos. Então, assim, faz um cronogramazinho do que você precisa aprender, e aí você vai seguindo. Procura não ver essas aulas dos avançados mais para frente, porque aí você não vai entender nada, e aí você vai querer saber o que é. Então, assim, vai lá naquele trader, lá naquelas aulinhas lá, daqueles vídeos lá, e tenta pegar por ali. Ou, se não, você dá uma olhadinha, tem um intensivão de dezembro que teve. Dá uma olhada lá, que aquelas aulas são muito boas. Deixa eu dar outra dica para vocês, meninas. 1 mês e meio, 2 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses é muito pouco tempo. Pensem vocês fazendo qualquer estudo de faculdade ou de outra coisa, é muito pouco tempo, você ainda está boiando. Quando você entra numa faculdade, você tem uma ideia do que é, mas no começo da faculdade, você não sabe o que está acontecendo. Então, você vai indo, você só vai indo, sem ter muita prática ali, você vai indo. Pensa daqui da mesma forma. Então, 1 mês e meio, 2 é muito pouco tempo. E uma dica que eu dou para vocês que estão começando agora, estudem uma coisa de cada vez. Não queiram misturar tudo e tentar aprender tudo ao mesmo tempo. Então, comece aprendendo uma coisa. É aquilo que eu já falei sempre. Nas aulas da formação trader, para mim, são as melhores aulas que tem. Então, por exemplo, tem um assunto lá, gatilhos e pontos de parada. Assiste essa aula de gatilho e pontos de parada. Aprendeu tudo na teoria? Beleza. Não ficou com dúvida? Ótimo. Aí, o que vocês fazem? Vocês não passam para o assunto seguinte. Vocês vão lá no gráfico, olha o gráfico parado, abre o gráfico lá de um dia e olha o dia inteiro aquele gráfico. Procura todos os gatilhos e pontos de parada. Eu acho que entendi. Beleza, consegui achar os gatilhos e pontos de parada. Vai além daquilo, olha mais para frente do gráfico e vê quais os gatilhos que seguraram o preço, porque a função do gatilho é ele segurar o preço mais para frente, tanto como suporte ou resistência. Consegui, legal, esse gatilho que segurou. Tenta entender o porquê que ele segurou. Aprofundou nesse estudo de gatilho, não tem mais dúvida, passa para o estudo seguinte. Façam isso com tudo. E quando vocês forem fazer um backtest ou um replay com vocês estudando, foque nesse replay, nesse backtest, em uma única coisa. Não queira procurar no replay ou no backtest tudo. Então, faça um backtest focado em alguma coisa. Por exemplo, nesse backtest de agora, eu vou estudar só padrão de 3 candles. Eu vou procurar os padrões de 3 candles fazendo esse backtest. E aí, vocês vão ver que é muito mais efetivo. Parece que não dá muito resultado, mas o resultado é muito maior. Ele é muito, quando você vira uma chave, porque os assuntos, eles entram na nossa cabeça por etapas, não é de repente você vai aprender tudo de uma vez só. Então, quando você começa a aprender devagarzinho e sem ter dúvida daquilo, isso faz uma diferença gigante na vida de vocês. Então, façam isso, vão por etapas. E não se esqueçam, 1, 2, 3, 6 meses, gente, é pouco tempo demais. Eu, para conseguir, eu vim pro operacional do Léo, faz uns 3 anos, né, que eu entrei, e antes disso, eu tinha vindo de outros operacionais, de média móvel, renco, fluxo, tudo que vocês podem imaginar. E aí, eu demorei 1 ano para conseguir acreditar no operacional do Léo.
Aí, quando eu fui no Summit, o primeiro Summit que teve, que eu vi que o Léo era de verdade, que eu conversei com ele, eu abracei ele, eu falei, bom, agora eu preciso tomar uma atitude, não dá para ficar nessa, né? Usa média ou não usa média. Aí eu tirei tudo do meu gráfico da noite pro dia. Eu fiquei um mês sem saber para que eu fazia, porque eu era acostumada com média móveis. E eu tirei tudo do meu gráfico. E aí, depois disso, eu falei, bom, então agora eu preciso fazer esse negócio funcionar. E eu comecei a estudar de verdade, um pouquinho de cada vez, e aí a coisa foi fluindo. Mas façam isso, não queiram pegar tudo de uma vez só. Vão aos poucos. E aí, conforme vocês vão tendo dúvidas, por exemplo, eu não entendi esse assunto aqui de gatilho, eu não entendi. As aulas ao vivo, elas servem exatamente para isso. Para vocês tirarem as dúvidas de quando vocês estão estudando. Então, aproveitem a gente para isso. E tirem as dúvidas aqui sobre todos os assuntos da plataforma. Façam isso que vocês vão ver que vai ter uma diferença gigante na vida de vocês. Ô, Márcia. Márcia. Me tira uma dúvida. Eu consegui identificar a falha de pullback no gráfico de 5 minutos, que você me ensinou, e depois que você me falou aquilo, pronto, hoje eu consigo identificar. Mas eu não consigo ainda identificar a falha de pullback em 1 minuto. Me confunde muito, entende? Então, às vezes, estou numa operacional... Mas por que você quer procurar a falha de pullback em 1 minuto? Porque, eu não sei também, nem eu sei por quê. É porque, assim, às vezes está voltando, e eu queria, tipo assim, eu fico com medo, porque eu fico observando 1 minuto e 5. Aí eu vejo que está voltando. Aí eu falei, será que é uma falha de pullback? Ou será que é um... Não sei, então eu fico com medo. Entendeu? Então, você sempre vai olhar a falha de pullback nos 5 minutos. Porque então... 1 minuto, ele tem muito ruído. Então, às vezes, a falha de pullback no minuto, ela não é totalmente verdadeira. Principalmente se ele vai um pouquinho, volta, e depois ele vai lá e faz a obrigação do pullback de novo. Então, sempre olha a falha de pullback pelos 5 minutos. Então eu tava sempre preocupada com isso, com 1 minuto. Aí eu ficava assim, na dúvida. No 5 minutos, ok. Eu consigo identificar. Pode olhar nos 5 só. Okay. Márcia. Fala, Eliana. Deixa a outra Eliana falar aqui rapidinho, Márcia. Outra Eliana. Pode ir. Pode Márcia, falar. sobre aquele assunto que você estava falando agora de estudar. No sábado, até com a Luana, a gente estudou no grupo de estudo dos amigos do trader, um grupo que a gente fez à parte. O pessoal está estudando direto. Aí, o seu Davi e o Wilson, acho que são mais antigos no operacional. São. O seu Wilson, eu sei que é da Black Wolf. O seu Davi falou, Eliana, começa por um ponto. Pega isso aqui, igual você está falando aí. Só que, como eu sou zerada, eu estou 3 meses no operacional. Só que eu estava procurando alguma coisa e o Léo me apareceu na minha vida. Eu pedi a Deus, né, também. E o Léo apareceu na minha vida. Só que eu sou totalmente zerada. Eu ainda não fiz nenhum backtest. A Luanda ainda fez o backtest junto com a gente lá e foi maravilhoso, que eles, assim, instruíram a gente muita coisa. Para mim, nenhum backtest eu consigo fazer sozinha. Aí a Luanda fez, foi maravilhoso, assim, eles foram colocando esses pontos para a gente que a gente não conhece ainda e falaram exatamente isso. O seu Davi falou, Eliana, você foca em um ponto e vai naquele assunto até você absorver. Aí você falou, vai para o gráfico também. Ele não falou isso, esse detalhe. Exatamente. Aprende vai para o gráfico e veja o gráfico parado, faz toda a diferença. E, Eliana, as aulas da Jussara, eu não sei se você consegue assistir as aulas dela, que eu acho que são 16 horas. As aulas dela, ela só faz backtest. E é um backtest mais tranquilo. Então, para vocês que estão começando, sim, a aula da Jussara é muito legal. Estavam fazendo muito replay. Agora estão fazendo backtest. Agora então, eu acho que ela deve voltar a manter ali o backtest, mas as aulas dela são mais tranquilas para quem está começando. Então, de repente, você fique mais nas aulas dela e as nossas aulas aqui você acompanhe, mas acompanhe só para ver o que é, o que te espera. Mas não se preocupem, por exemplo, se a gente falar alguma coisa aqui que vocês não entendam. Não se preocupam com isso, porque no momento certo vocês vão entender. Peguem aquilo que for importante para vocês e vão pegando só o conhecimento de como é. Porque conforme a gente vai olhando, vai escutando, aquilo vai entrando na nossa mente. Mas não se preocupa se vocês não entenderem, tá? Tudo tem seu tempo. Não queiram passar o carro na frente dos bois, porque senão vocês vão desanimar. Não façam isso, tá? Sim, aí, é uma coisa de cada vez. A pergunta é a seguinte. Tem algum sumário, né, que eu possa seguir? Eliana, começa pelo ponto de parada, faz isso, faz aquilo. Depois, dizem que para esquecer o padrão de test candle, que é o mais difícil, né? E para todos... Eu acho que é o mais difícil. Não, você já aprendeu. Todo mundo fala que confunde. Mas assim, tem naquele aplicativo lá que a Giane e a Sara fizeram, tem lá um passo a passo de como começar a estudar, e tem os tópicos lá.
Você já Sim. olhou? Dá uma olhadinha Sim. lá, que comece, siga aqueles tópicos que são os melhores. De começar por aquela ordem de estudos. É o mesmo que está na LTX? Oi? É o mesmo que está lá na LTX? Sim, do Trader 1K. Formação Trader e o Trader 1K. E então, você fala assim, para tentar focar mais, então, no Formação Trader do que o Trader 1K? Exatamente. Foque muito mais na formação trader, mas assista assim, não uma vez só. Você vai assistir as aulas várias vezes, tipo, quase que 10 vezes cada aula, porque elas são curtinhas. Então, você assiste, até aquilo entrar na sua cabeça. Quando você não tiver mais dúvida nenhuma de todos os assuntos da formação trader, aí você passa para as aulas da Trader 1K. Ah, sim. E o que acontece? Às vezes as aulas, as lives, né, as mentorias são muito compridas, 2, 3 horas. Eu tento ver, na parte da manhã eu vejo, consigo assistir, às vezes fico na Arena Take, Arena Dólar, só observando os dois, né? Hoje eu estava no Take, não estava dando nada, fui para Dólar. Aí fiquei lá escutando o Paulo falar. Aí, quando acaba, hoje eu tive que sair, mas quando acaba, geralmente, eu venho estudo até 2, 3, até a primeira aula. Aí, vou até 10 da noite, 11. Então, aquela questão... Menina, dá uma pausa no meio desses estudos, hein? A nossa mente, ela absorve só 2 horas de estudo. Então, você aplica os seus estudos de 2 em 2 horas. Então, 2 horas, você, levanta, toma uma água, fica uns 10, 15 minutinhos sem estudar e volta para os estudos de novo, senão você não absorve tudo, tá? Né? Não, geralmente eu levanto, vou no banheiro, bebo uma água, boto uma roupa na máquina, tiro a roupa da máquina, faço alguma coisa dentro de casa. Nesse intervalo, eu vou fazendo as outras coisas também. Dentro de casa não para. Mas foque na formação trader. Se possível, assistam várias vezes aquela aula, para você não ter dúvida nenhuma de todos os assuntos que tem lá. Partiu, saiu de lá, não tem mais dúvida nenhuma, aí você parte para as aulas mais longas. Faça isso que vai ser melhor para você, Eliane. Ah, que bom. Tá, obrigada, amor. Tá bom? Essa era a dúvida. Gente, eu nunca tinha escutado ninguém falar exatamente isso que você falou. Foque no formação trader. Foque no formação eu tô doida pra trader. Assisti muitas vezes, muitas mesmo. E abre aquele material lá, o Thunder, né, que eu acho. Isso. Coloca lá, que lá tem os tópicos bonitinhos, mas comece sempre pelo Formação Trader. O começo de lá tá no Formação Trader. Não, eu já fiz a Formação Trader toda e tô num K. Mas faz tudo de novo. Faz o Formação Trader de novo, faz ele umas 10 vezes. Ah, tá. Vou manter minha mente aberta para isso. É Vou isso voltar aí. lá. Obrigada. Bora lá rapidinho, então, meninas. Tem 3 meninas aí com a mão levantada, e aí a gente começa, tá? Porque já são 19h06 e tem 80 meninas. Gente, que orgulho de vocês! Márcia, já sabe que agora a régua subiu, né? Para eu começar a aula próxima, agora é no mínimo 80. Desculpa, fala, Eliana. Não, eu vou ser bem breve. O que eu queria colocar é exatamente isso, como outros colegas aí falou. Eu venho de outros mentores, né? E até então mais perdida do que segue em tiroteio, porque cada um passa uma coisa, são muitas informações, e nenhuma me levou a ter, nesse praticamente um ano e pouquinho que eu vinha conhecer o trader, não teve um que eu falei, opa, peraí, esse daqui eu acho que eu vou conseguir. Aí até que eu encontrei o Léo, né, o setup do Léo, e entrei para a mentoria agora, praticamente dezembro que eu entrei, né, até havia comentado, muito pouco tempo, mas o que faz é isso, é a ansiedade. O próprio Léo fala, gente, 6, 7, 8, 10 vezes, repete, né? É que a gente quer o resultado para ontem, né, Eliane? Não é bem por aí, o resultado ele vem, mas ele vem com o tempo, é igual um resultado de qualquer outra coisa que a gente vai estudar. Tudo que a gente estuda, a gente não aprende da noite para o dia, expert, não é assim. Tudo demanda, né, o esforço. Eu cheguei a fazer um backtest com a Gisara semana passada, ela foi me orientando, fazendo, mas assim, eu não anotei o passo a passo para me poder entrar e fazer sozinho, eu até pedi ajuda para a Railza. Eu, Railza, né, conversei com ela um pouquinho hoje, falei, estou muito chateada, estou muito triste, não entra na minha cabeça, eu estudo, na hora que eu saio, eu volto, é como se eu não tivesse visto nada, não tivesse feito nada. Aí, não tem jeito, eu acho que o passo é esse mesmo, é voltar atrás. Já fiz a formação trader, eu acho que já vi as aulas umas 3 vezes cada uma, é voltar lá e rever, mas dentro do que você acabou de explicar. Pega a primeira aula, enquanto não entender, enquanto não assimilar, não passar para outra, porque senão
como diz, nós vamos ficar correndo e tendo que voltar lá no início de novo. Nunca chegar ao final que a gente Isso que é muito importante. Você abre, olha o gráfico parado mesmo, Eliane. Abre o gráfico de hoje, por exemplo, de 5 minutos, e olha ele inteiro formado. E aí, olhando, você vai procurando os gatilhos, você vai vendo a teoria de Down, você vai traçando a FIBO, você vai vendo a movimentação nos 50%, conforme o assunto da aula. Então, aprendeu sobre gatilhos, que eu me lembrei que agora, pontos de parada, procurem todos os gatilhos. E vejam o que esse gatilho está significando, porque não basta você entender o que é achar o gatilho, você tem que entender para que ele serve. E aí você vai olhar mais para frente, ele serve como suporte e resistência no futuro, né? Nos candles da frente, aquele gatilho pode segurar o preço. Então, tenta entender isso com detalhes, sabe? Aí fala, estou entendendo, então. Aí sim você passa para o assunto seguinte. Ok. Obrigada, Márcia. Imagina. Gislaine, a última, aí a gente começa. Raíza, vai se preparando aí, hein? Boa noite, meninas, tudo bem? Boa noite, nós estamos ótimas, e você? Bem também, graças a Deus. Márcia, queria que você falasse um pouquinho sobre o gerenciamento focado na prova, nas avaliações, que eu vejo falando pouco das avaliações, dos treinos para avaliação. E eu percebo... Quais avaliações, Gislaine? De quais mesas? A mesa proprietária, por exemplo, do Léo? Do Léo. Estou acompanhando meu marido, por exemplo, na de R$1.000 de meta. Qual seria o gerenciamento ideal para essa avaliação? São 5 contratos, né? Meta de R$1.000. Qual seria esse gerenciamento? Qual o loss diário, a meta diária ideal a ser buscada? Porque se você dividir em dias iguais, seria R$50 por dia, de gain ou de loss. Mas a gente sabe que no índice os R$50 de loss fica curto. O que você pode fazer, Gislaine? O que eu costumo fazer, tá? Então, você pega a meta lá, R$1.000, que é para ser aprovado na mesa. Você vai dividir por 20, vai dar os R$50 por dia, certo? Você dobra. Então, os 50 você vai fazer 100. Então, a sua meta vai ser R$100 no dia. Por quê? Para você ter uma margem boa de não ficar naquele nervosismo, naquela ansiedade. Então, você tem uma margem boa para os dias de loss e você consegue passar facilmente se você fizer isso. Então, você dobra. Aí, você coloca R$100 de gain para R$100 de loss. E aí, a quantidade de contratos depende da operação. Se a mesa dá 5, eu te aconselho no máximo com 3, porque se você alavanca demais, você vai perdendo 5 contratos, não dá para você ter R$100 de loss, porque são 100 pontos só, e não tem operação de 100 pontos no índice. Então, você vai com menos. Então, você vai com 3 contratos. A operação está dando, exemplo, tá? R$200 de loss, então vai com 1 contrato ou com 2. Mas assim, o mais importante de tudo no gerenciamento é os R$100 de gain ser o mesmo de loss, porque no dia que você perder, você vai perder os 100, mas no dia que você ganha, nem sempre você ganha os 100, às vezes você para com 70, você para com 50, você para com 80, isso acontece com todo mundo, eu não vi ninguém que não faça isso. Então, quando você tem um loss grande demais, você devolve 5 dias de gain, a conta não fecha. Aí no final do mês você vai sair, um aluno meu da Black hoje, me mandou um relatório, tá fazendo a mesa do Léo, a mesa da Black, e ele operou 11 dias, teve 2 loss só, e tá negativo. Ele falou, Márcia, eu falei, lógico, eu falei para você bloquear a plataforma, você não quis. Então, ele tinha a meta de R$300 no dia, e quando ele teve um loss foi 800, e o outro loss foi 300. E quando ele teve o gain, os gains foram 100, 250, alguns 370 a mais até, só que não superou o loss que ele teve. E isso vai desanimando a gente, isso é muito ruim, porque um dia de loss que você tem, você devolve a semana inteira de gain, você fala, nossa, gente, que desânimo, não é possível. Então isso é ruim não só financeiramente falando, mas é ruim para o nosso emocional. E eu falo que o pior é atrapalhar o nosso emocional, porque o financeiro, no outro dia você tem mercado de novo, você pode ir lá e fazer ele de novo, mas o emocional não. Quando você abala o emocional, você precisa de repetir o certo muitas vezes para aquilo substituir o emocional estragado, entre aspas, ali estragado. Então, faça isso. O mais importante, mesmo do gain, tem que ser o mesmo do loss. E não alavanca, não usa os 5 contratos, usando no máximo 3. E se você fizer isso de 100 literalmente não é difícil de você conseguir fazer no índice. Se você conseguir essa meta em um mês, você está aprovado, não tenho dúvida nenhuma. Se você obedecer à meta de loss, você vai ser aprovado, com certeza. Obrigada. Mas depois, qualquer dúvida que você tiver, você me manda lá no privado, que a gente conversa com mais calma. Combinado. Obrigada. Boa noite, gurias. Márcia, só um minuto. Oi, Di. Boa noite. Oi, Eliana, fala. Fazer a relação de quem tá para botar o pontinho extra. Oi? Tu disse que ia dar um ponto no boletim para quem tivesse. Eu vim para fazer a relação, para anotar quem estava aqui.
Ó, aí sim, hein? Não, Marta, vim para dar outra notícia, tá? Até que eu vou botar lá no grupo agora. Segunda-feira, a Brenda vai começar com nós aquele trabalho que é aquele... esqueci o termo agora, deixa eu procurar aqui. Presença... Que a Fernanda já falou com a gente também, quando a gente foca nas coisas que tem que focar. Tem um nome para isso. Atenção plena. Atenção plena. Obrigado, Mari. O que seria de... Mari. O que seria de nós sem a Mari? E então a Brenda vai começar um processo com a gente, todas as segundas-feiras, 4 encontros, às 8h30 da manhã. Eu vou colocar lá no grupo agora o material que ela mandou para mim, tá? E para a gente focar, e tá aqui, ó, às 8h30 da manhã. Gurias que são black, tá? Trabalho dobrado, né? Das 8h30 às 9 com a Mari não, com a Brenda. Às 9 horas, vai pro Black e pega com o Miguel aí, né? O que tu acha, Márcia? Não tem como dar errado, né? Demais, não tem como dar errado. O emocional é a parte que a gente tem mais dificuldade, porque a gente não controla o nosso emocional, né? Então é uma parte difícil, mas quando a gente tem apoio, tem ajuda, é só vocês abraçarem. Às vezes a gente fica muito tendenciosas a querer só operacional, para vocês entender. O operacional é simples, gente, é 25% disso aqui é operacional. Não é, então, o operacional, vocês vão aprender, não tem dúvida nenhuma, todas vocês têm uma capacidade ímpar de aprender o operacional, lógico, tem o seu tempo para isso, mas o emocional, que a gente às vezes não consegue lidar nem no nosso dia a dia, na nossa vida, imagina conseguir lidar aqui nesse mercado. Então aproveitem todas as oportunidades que vocês tiverem de aulas de emocional, que são, para mim, são as prioridades ali, são as joias raras, né, Gi? Até botei aqui no chat, ó, e vou destacar que a Brenda colocou assim: benefícios do exercício de atenção plena, reduz o estresse e a ansiedade, melhora o foco e a produtividade, diminui a insônia, aumenta a capacidade de memória e melhora a resiliência e autocontrole para lidar com os desafios da vida. Eu botei lá no grupo, tá? Botei lá no grupo. E botei aqui para vocês também, né? Que só eu acho que eu não botei que vai ser segundas-feiras, 4 segundas-feiras, tá? Então, gurias, a gente tem que aproveitar todas as oportunidades que a gente tem. E Márcia, né? Domingo nós vamos estar todas juntas, né, gurias? Tá preparada, Mari? Eu já ia dar esse recado aí para elas, hein? Domingo, meninas, dia 23, 10 horas, hein? A Mari que vai fazer o replay, né, Márcia? A Mari vai ser pega, hein, Mari? Se preparem as pegadinhas para você. Eu vou ter ajudante, tá? Para no meu replay, que é a Sara. Não, eu já tinha chamado a Sara para junto com a gente. Tu quer ela vai ser minha ajudante. Vai ser tá. Mas assim, ó, Márcia, antes de começar o replay, eu pedi, vai ter 15 minutos com a Fernanda, para ela dar assim, um foco para nós, conversar um pouquinho rapidinho. Ótimo. Porque, afinal de contas, a Fernanda também é uma mulher, também é tutora, tá aqui no grupo, né? Então, para a gente estar todas as mulheres focadas, e vou voltar a dizer, né, gurias, convidem suas amigas traders que não são do ecossistema, convidem suas amigas que não sabem o que é day trade e querem saber, tá? É isso aí. Então, é assim, ó, é para a gente trazer esse mulherio para cá, é uma oportunidade ímpar, assim, da gente estar todas juntas. Eu acho que a gente nunca teve, né, Márcia? Não, acho que não. Todas nós não. Tá? A gente nunca teve. E aí, já que tu tá pedindo 70 lá, tem que ter mais de 150, né, Márcia? Com certeza, para a gente começar, né, Gi? Não, acho que 150 é muito, mas uns 100 a gente pode pleitear, que eu acho que vai. Mas 150 é muito, se o grupo tem 400. Ah, é. Vamos pleitear 150, então, ó. A Gi tá ousada hoje. Demais? Olha só. Olha, Eliane, 300, aí sim eu vi progresso, hein? Tem 462 mulheres no grupo. Tu acha que eu tô pedindo 150 demais, Márcia? Não tá, ainda mais que vai vir convidadas, né, de verdade. Pode colocar a regra em 150. Menos de 300 eu não ajudo a Mari. Tá vendo, Mari? Gente, é isso aí. Então, verdade, eu também não. Menos de 300, então ninguém abre a boca, hein, Gi? Nós se cada uma convidar uma. Calada lá. Se cada uma convidar uma, nós somos 462, tá? Já sei de algumas que me chamaram no privado, que não vão poder, e a gente compreende uma ou outra. E outra coisa, Márcia, nós não vamos gravar, né? Nada disso, né, Márcia? Não, sem gravações. Esse então, precisa ser todas ao vivo. Fala, Sara. É isso aí. Oi? Perdi. É dia 23? Sim, domingo às 10 da manhã. Vai ter convidado, vou chamar, sim, amigas, para vir. Bota recado do grupo.
no final Não, de eu semana. vou fazer de novo, Márcia faz também lá, a gente faz um vídeo. Até não sei, eu não sei fazer essas Vou fazer, coisas. vou fazer. Márcia, a gente podia fazer mesmo. cada um pedaço e juntar. Tu junta, Sara, sabe dessas coisas que eu não tenho essas habilidades? Juntar o quê? Se a gente fizer cada um pedaço do vídeo e juntar num só. O que a gente não souber, a gente aprende e faz. Tá vendo, Márcia? É assim que eu gosto. Então a gente manda o vídeo e manda pra Sara, Sara edita, junta tudo e pronto. É melhor pra gente mandar para convidar as amigas. Tá, vídeo vamos fazer então um vídeo, Márcia, como se a gente estivesse convidando as pessoas de fora, tá? Isso. Vou pedir para Sarinha, faz um post aí também para elas mandarem para as meninas de fora, convidando-as. E bota lá no grupo para nós, simples assim, só com a data e horário. Antes de botar essa, Márcia, vou fazer o seguinte, eu vou pedir para o Léo, para o Fernando Lacerda o link deles, e já vou, se eles já permitem, eu já gero o link da reunião que a gente já coloca no post. Ah, pode ser. É legal. Tá, manda para mim depois as informações direitinho. Tá, viu? Então é isso aí, né? Sara, tem que trabalhar em todos os momentos. Os momentos já bora tá, lá, né? então, gente, bora! Raíza, cadê você, menina? Mulher de Deus, compartilha a tela. Ô, Márcia, eu não entendi, teve alguém que postou que o Cauã ia estar aqui, ia fazer o... Eu não entendi aquela mensagem no grupo, de verdade, eu não entendi. Nem eu. Eu não sei se foi para essa aula, eu não sei. Com a Cíntia. Ah, é hoje na das 20, então, talvez, será? Com certeza. Ah, então tá, não, porque botaram ali, eu achei que era contigo, Márcia. Não, porque não eu falei não com mesmo, ele, ele me disse que está entrando na aula do Glauco, que está estudando, entendeu? Então, que realmente ele disse assim, Gi, não posso mais estar contigo de tarde, porque ele termina no meio da tarde a escola, né? Então não consegue estar. Então, vai ver que ele está com a Márcia, fiquei bem contente, né, Márcia? É isso aí. Tá? Bora então, lá, então, meninas. Gi, obrigada. Beijo. 83, Marcinha, tá vendo? Viu? Que funciona lá o negócio. As meninas, algumas ficaram bravas comigo. Nossa, mas você só vai começar agora se tiver mais. Eu falei, não, gente, relaxa, vai dar bom. Viu? Dá bom. É assim, ó. Tá? Então tá, e amanhã, então... Bora lá, Raíza, arrebenta, garota. Ó, a Gabi colocou aqui no chat que dia que é, Gabi? Cadê? 14/10. Vai ser o quê? Vai ser índice? Ah, você tá operando dólar, né? Mas hoje você vai operar índice, tá? Tá bom. Isso é bom, quando a gente opera um e treina no outro, que se mostra o estudo, né, Márcia? É isso aí. Tchau, guria. Beijo pra vocês. Tchau, Gi. Vai com Deus. 14/10, é? Segunda? 14/10. Levou stop esse dia. É um dia bom aí, Gabi? É que ela falou ali com a Márcia gritando. Gabi, foi bom ou ruim esse dia aí? Não vai fazer pegadinha pra Raiz, hein? É payroll. É uma segunda-feira, não é possível. Não, vai dar bom, vai dar bom. Agora, por que não tá aparecendo aqui no de 1 minuto? Eu tenho que abrir no de 1 minuto também, ou é quando dá play que aparece? Aí, ó, apareceu. Ah, tá. É super difícil. Gabi, para de arrumar confusão. Tá, bora lá. Márcia, quer conduzir aí nas marcações ou eu faço daqui? Vai fazendo que eu só vou dando pitaco, Raíza. Tá bom. Manda bala. Eu sigo o estilo das marcações da Cíntia, tá? Sim, senhora. Vou limpar aqui. Bora lá, o Cruz trabalhando aqui, nessa região. Então, eu vou marcar. Deixa eu ver esse fundo aqui, como é que tá, aqui para trás. Ele bate com esse gatilho aqui. Deixa eu te dar uma dica. Diz. Posso? Os pre-coaches, eles estão em todos os tempos gráficos no mesmo lugar, tá? Porque o pre-coach é um número. Então, aonde tem pre-coach, ele vai estar no gráfico de 5, 15, 10, qualquer um, tá? Beleza. Eu acho mais interessante da diferenciação de tempos gráficos, você é um micromovimento. Então, aqui, nesse gráfico agora mensal, qual que é o último micromovimento que você está vendo? O último micro, esse. Exatamente. Então, para mim, o mais importante disso aqui é marcar esse 50%. Tá, beleza. Ok.
Pronto, pode continuar agora. Eu só dei um pitaco, tá? Pode continuar as marcações, Raíza. Beleza. Ainda na região do preço, a próxima distorção seria essa daqui, em cima. E os 50% do... Mas acho que não precisa, vai ficar distante. Eu vou pular para uma semana. Bora lá. Deixa eu tirar essa fila para dar uma olhada. Ó, essa semana anterior, ela tá numa região de 50%. Certo. Ela ganhou o gatilho aqui para trás e tem... Esse 50% aqui que segurou ela é o quê? 50% do quê? Esse aqui? Ele é uma ferramenta, um indicador que é autofibo. Ah, não conheço, não. Eu gosto só dela. Deixa eu ver como é que eu vou marcar aqui, então. Deixa eu puxar o último daqui. Tá bem próxima. Pensando aqui, você marca aqui, esse é o gatilho. E aí, Márcia? O gatilho? Olha o gatilho. O gatilho é o 39. É bem próximo, né? Um do outro, tanto faz. A próxima distorção seria esse 50%, mas ele vai aparecer nos outros. Vamos ver, deixa eu ir pro diário. Eu tô nervosa. Fica não, Raíza. Respira, respira. Tá. Ó, aí aqui, aquela ferramenta da Autofibo, ela já tá abaixo de 50, né? Na outra tava acima. Vamos lá, deixa eu puxar Exatamente. aqui. Uma dúvida aqui agora. Esse movimento seria até aqui ou seria até aqui em cima? Esse micro. Tira a fibra daí, que é muita linha, eu não tô enxergando os pavis dos Deixa eu candles. aumentar então para você. Eu que te pergunto, ó, aumenta. Você tá vendo topos e fundos ou você tá vendo uma linha reta? Tem um topinho aqui, então vai até aqui. Aonde tem um topinho? Aqui. Ele estava descendo, subiu, ou a gente considera que aqui é uma linha reta? Eu tenho dúvidas às vezes nisso aqui. Ó, vamos lá, vamos acompanhar o preço. O preço veio subindo ali naqueles 2 candles ali antes desse vermelho grandão. Então, ele subiu e ele caiu. Eu não vejo aqui nessa mínima do 194 um fundo. E nem na do 195 um topo. Então, para mim, isso aqui é uma linha reta. Então, beleza. Então, aqui no diário, eu vou marcar o topo. Vou marcar esse fundo também. Vou marcar os 50%. Esse último fundo diário aí vai ser a mínima, o pure coat de mínima, né? Você sabe? O de mínima? Ué, esse último aqui é o último dia. Então, a máxima e a mínima desse último candle é a máxima e a mínima do dia anterior. Certo? Certo, desse aqui sim. Do último, sim. Sim, do último sim. Do outro é do dia anterior, que vai ter na esquerda ali e tudo mais, né? Mas pode marcar sem estresse, Raíza. Pronto.
Belezinha. Deixa eu tirar a FIBA agora para olhar melhor, ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu acho que tá tudo mapeado. Bora lá, aperta o play, então. Estou com medo. Oi? Tô nervosa. Cadê? Qual o tamanho? Tá bom para todo mundo o tamanho? Fica nervosa não, Raíza. Eu estou enxergando bem. Vocês estão enxergando bem, meninas? Só arruma aí o de 15 e 1. Tá ótimo. Não fica nervosa não, Raíssa, aqui é todo mundo igual, viu? Todo mundo no mesmo barco. Isso aí, nós estamos tudo junto e misturado. Pronto. Agora é. Ó, a Gabi tá te botando pressão aí, Raíza. Não ligue, tá? Eu não tô nem vendo. Vai falando aí, Raíza. Vai contando Bem, pra gente o que abriu esses com candles gap estão de fazendo. baixa, tá descendo em direção à mínima. Deixa eu botar aqui na velocidade 3. Antes da gente começar, eu falei que eu até esqueci do tema da aula. Eu falei que a gente ia falar sobre movimentação dos preços, né? Todas vocês sabem aqui o que é o índice? Dá um joinha aí para mim. Quem sabe, quem não sabe. O que é o índice? Olha, vocês estão bem. Parabéns, meninas. Algumas não sabem. Raíza, você sabe explicar o que é o índice? Eu sei que é a junção de várias grandes empresas que formam o índice, né? De outra forma, eu não sei. A Bolsa de Valores, né, é o lugar onde a gente negocia os papéis de algumas empresas. O índice é a média dos 400 papéis mais negociados na Bolsa de Valores. Então, eles somam todos, dividem, e essa numeração, esse valor que tem aqui no índice, é essa média dos papéis mais vendidos ali na Bolsa, negociados, né, na Bolsa de Valores. E aí, vocês já pararam para pensar o que faz esse preço subir, o que faz esse preço cair? Porque o preço, ele só sobe e ele só desce. Vocês sabem entender a lógica por trás do preço? Sabe, Raíssa, explicar para elas? Não, eu sou péssima em explicação. Mas eu entendo que são deixa eu dar pausa aqui. Eu entendo que é a questão do equilíbrio, do acordo entre os vendedores e compradores. Exatamente. Tem as pessoas querendo comprar e outras pessoas querendo vender. A gente não compra nem vende nada, é tudo um ativo especulativo. Ele sobe e ele desce por especulação. Então, as pessoas acham que vão subir, então elas acreditam na compra, elas começam a comprar, o preço começa a subir, chega num determinado lugar ali de liquidez, que tem muitas ordens, por exemplo, o preço está subindo, 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 então tem muita gente comprando aquele ativo. Chega numa região que tem, um exemplo, tá? 100 ordens para as pessoas comprarem, tem que ter gente vendendo. Então, vamos imaginar que numa região de liquidez, tem 100, exemplo, tá? 100 pessoas querendo vender, e só tem 80 pessoas querendo comprar. O que vai acontecer? O preço vai bater ali nessa resistência e vai voltar para baixo, porque não tem compradores suficientes para passar naquela região. E aí, vocês pensem o seguinte, quem movimenta o índice são os grandes bancos, são os big players, são uma UBS da vida, todos os bancos, né, JP Morgan, que negociam, que fazem o preço movimentar. E aí, para quando a gente fala de montagem de posição, que eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar nisso, o que é uma montagem de posição? Pensem vocês assim, ó, vamos imaginar que a UBS, ela está querendo hoje comprar 1 milhão de contratos de mini índice, numa região X. Naquela região X, não tem 1 milhão de contratos sendo vendido para ela poder comprar essa quantidade de contratos que ela quer. Então, o que ela faz? Ela começa a gerar ordens de compra. Desculpa, ela começa a gerar ordens de venda, porque ela quer comprar. Para ela comprar, tem que ter alguém vendendo. Então, ela começa a movimentar o mercado, dando alvo em cima, alvo embaixo, alvo em cima, alvo embaixo, montando a sua posição num range de preço que ela quer montar aquela posição dela ali. Então, ela quer comprar esse 1 milhão de contratos dentro de um range de preço. Então, ela chega no topo, induz as pessoas a quererem comprar, e as pessoas compram, ela vai lá, as ordens de compra, os estoques de quem compra é venda, aí depois ela começa a
inverte o preço, ela começa a colocar o preço para baixo de novo, induzindo o quê? Os vendedores a venderem mais, e aí a ordem os stops de quem vende é compra, e ela vai lá e pega todas essas compras, o preço sobe de novo, e aí ela começa a montar a posição dela. Ela chegou nessa montagem de posição, ela finalizou isso, já consegui comprar 1 milhão de contratos que eu preciso. Bom, se ela está comprada, ela quer que o preço sobe, certo? Dá um joinha aí, gente, conversem comigo. Então, se os big players estão comprados, eles querem, né, o BS quer que o preço sobe. Como que ela faz para o preço subir? Ela induz a gente a quê? A vender. Por quê? Porque ela quer os nossos stops, ela não quer outra coisa diferente disso. Então, o que acontece? Às vezes ela começa a vender próprios contratos que ela acabou de comprar. Para quê? Para induzir a gente, vendo que o mercado vai cair, a vender. Aí a gente, CPF, empresas menores, instituições menores, começam a vender ali o stop de quem vende a compra. Então, aí chega numa região ali, ela começa a pegar todos aqueles estoques de compra, e conforme vai subindo o preço, vai tendo mais intenções de compra, o preço começa a subir. Quem está interessado em vender, quer vender caro, então, conforme o preço sobe, as pessoas vendem, gera mais estoques de compra, e aí chegou nessa região, que ela era a região de interesse dela, ela livra de toda a mão dela, ela se livra desse 1 milhão de contratos comprados, e ali ela começa a acumular de novo para uma próxima negociação. Por isso que sempre, depois de toda a movimentação, vem uma distribuição. Antes vem uma acumulação, o preço se movimenta e depois ele distribui. Então, isso é o segredo por trás dos candles. Por isso que o mercado ele é contra-intuitivo, porque os big players eles estão interessados no nosso stop. Por isso que a gente vê uma coisa, a gente tem que analisar o que aquele candle está falando para a gente. Por exemplo, um candle gigante desse daqui de venda, esse primeiro candle que está aqui, as pessoas olham para esse candle e vai falar, nossa, o mercado vai cair, eu vou vender. Beleza, as pessoas estão vendendo aqui. E o stop de quem vendeu está ali para cima do ajuste, para cima na máxima do candle 1, talvez na máxima do candle 113. Os stops vão ficar ali, de quem está vendido aqui. De repente, eles não querem que o mercado caia, eles querem que subam. E para isso que eles fazem esse candle gigante de força, que nem é o candle 1. E aí a gente, motivados, a gente não faz isso mais, porque a gente é estudioso, nós somos estudiosos e a gente entende isso. Mas o nosso emocional, não. A gente olha um candle gigante de força vendedora desse, qual que é o nosso primeiro intuito? O que a gente quer fazer? Nossa, eu vou vender, porque esse mercado vai cair. É isso que o nosso sentimento principal, primeiro, nos leva a querer fazer. E é isso que a maioria das pessoas de CPF fazem. Por isso que a maioria das pessoas levam stop nesse mundo de mercado financeiro de índice. Então, gente, muito cuidado com essa movimentação dos preços. Eu quis só abranger rapidão aqui esse assunto, conforme os candles forem andando aí, a Raíssa for executando aí o replay, eu vou comentando mais disso para vocês se ligarem e entenderem o que os big players querem falar com a gente. Certo? Lenise, pode perguntar. Rapidinho, Márcia. Então, Márcia, a acumulação seria os big players se posicionando quando eles estão Exatamente. E na distribuição, aí é que eles começam a comprar, vender, distribuir assim? Na verdade, é a mesma coisa, tá, Lenise? Só que antes de ter a movimentação do preço, eles estão acumulando. Aí o preço se movimenta, depois que o preço anda e chega na região de interesse dele, ele distribui. Então, a acumulação é a montagem de posição e a distribuição é a desmontagem da posição. Não existe essa palavra, mas é para você entender. Então, primeiro eles montam a posição, eles compram tudo que eles querem comprar, o preço se movimenta para cima, chega na região de interesse deles. Aí eles vão lá e vendem todos esses contratos ali nessa região e distribuem e geram o lucro deles. Geralmente a distribuição ocorre, eu percebo assim, que ocorre lá para o final do dia, né? Às vezes acontece no decorrer do dia, às vezes ele se movimenta, ele distribui um pouquinho, ele se movimenta mais um pouco, distribui um pouquinho. Exatamente. Isso para quê? Porque às vezes não chegou no ponto de interesse que eles querem. Então, eles levam o preço numa posição, chegou ali, eles estão vendo que está difícil de passar, eles geram ali uma distribuição, livram um pouco da mão, fazem mais pessoas quererem vender, porque elas querem os stops de compra, e aí depois disso eles vai sobe mais um pouquinho, chega lá em cima. Pode ser que ainda não é a região, aí eles distribuem ali mais um pouco, gera mais stops de compra ali, e aí chegando na região dele, aí eles livram de toda a mão, aí o mercado possivelmente inverte a tendência. Bom, certo. Certo?
Raiz, agora já deu para você respirar um pouquinho, já está mais calma, pode soltar o play aí, hein? Bora Conta lá. pra gente o que o Candle 1 fez. Bem, ele rompeu o gatilho, né? Que seria o 80 aqui, esse vermelho. Testou e tá indo lá buscar, porque tem stop aqui embaixo. Deixa eu ver aqui. Pegou. Certo. Só que o 80, ele não é um gatilho, tá? Ele é só um candle. O gatilho é o 81. Por quê? Não seria o gatilho, não é onde você coloca o stop atrás? Não, gatilhos são candles que tentam ou revertem uma tendência. Tá. Então, aqui o único que tentou reverter essa tendência de queda foi o 81, e ele até conseguiu. Beleza. Então, não é onde coloca stop, não. Então, ó, a gente olha o candle 1, ele abriu já com gap de baixa, né? Ele abriu menor do que o preço que fechou. Ele passou pelo ajuste, passou pelo... Só pelo ajuste, né? Achei que esse aqui Só era o pelo segundo. ajuste. Então, nesse caso, Passou pelo ele não ajuste e levou deu alvo nesse prayer É. coach de... Esse prayer coach é o quê? Mínima? Mínima, isso. Isso. Então, ele deu alvo nesse prayer coach de mínima do dia anterior, né? E aí, a obrigação do candle 2 é continuar caindo, porque o candle 1 fez uma grande movimentação de venda. Então, a obrigação do 2 era continuar caindo, e ele cumpriu com a obrigação dele, certo? Certo. Maravilha. Pode continuar agora. Vamos ver o que é que o 3 faz. A obrigação do 3 é continuar descendo. Exatamente. O 2, ele parou ali. Tem algum ponto de parada ali para a esquerda? Ele ganhou esse gatilho aqui do 57, que é um tipo um doji. Então, a obrigação do 3 é continuar caindo, né? Deixa eu mudar vamos ver como que ele vai fechar. Mas o mercado está com muita força vendedora. E ele tem alvos aí para baixo, Raíza? Tem o último fundo aqui, que eu havia marcado. Mas tem esse fundinho aqui. E tem um prayer coach ali, né? Não. Aqui embaixo, no azul, tem. Que é a mínima do dia anterior. Isso. É isso aí. Então, assim, meninas, agora, nesse momento, a gente não tem nada o que fazer aqui. O mercado está caindo. Teria uma operação de rompimento aqui, porque o 2 rompeu o 1, rompeu o prayer coach para a esquerda. Mas a gente nem opera nesse horário. O stop dessa operação aqui está lá na máxima do 113. Então, é um stop gigantesco, que não vale a pena o risco-retorno dessa operação, mesmo se o alvo for lá no prayer coach. Não tem como entrar numa operação dessa, tá? Então, a gente só observe o que a gente fica pensando já, isso é muito interessante. Conforme os candles vão se movimentando, a gente já vai pensando em possíveis cenários que eles podem fazer. Então, por exemplo, o mercado está caindo, ó, o candle 3, ele foi um candle que negou o 2, então a gente já tem uma nova FIBO aqui. Então, o que o mercado pode fazer agora? Ele pode vir até a região ali dos 50%, para corrigir o preço, para continuar caindo, ou se ele romper esse 50%, ele vai buscar o topo. Então, a gente sempre fica esperando para ver o que ele vai fazer. Raíza, pode colocar em 5 vezes, tá? Tá meio lento. Isso. Então, ó, a gente viu que o 3, ele não fez a obrigação dele, ele não rompeu o 2. O 4 foi ali até a região dos 50% do candle 2, que possivelmente vai continuar a queda. E a gente só observa, a gente não tem o que fazer aqui, não tem entrada nenhuma pelo operacional. E como ganhou o gatilho, também já estava mostrando que ia continuar. Exatamente. Diminui um pouquinho mais seu gráfico, só para a gente ver mais para a esquerda ali, Raíza. Tá bom? Exatamente, tá. Próximo ponto de parada aqui é o prayer coach de mínima mesmo, tá? O prayer coach de mínima é o alvo que possivelmente ele vá lá. Assim, agora, tem uma operação aqui, Raíza, pausa aí. É fundo, né? Hã? É fundo, não tem. É uma operação de rompimento, né?
O 4, né? O 4 rompeu o 3, e ele continua a tendência de baixo. O alvo é esse pre-coach aqui, Exato. e o stop, ele continua sendo lá na máxima do 113. Porém, se a gente quiser não colocar um stop técnico, a gente pode colocar o stop atrás do candle 4, na máxima ali do 4, ou talvez acima dos 50% do 1. Por quê? Porque o 1 minuto nos permitiu isso, ó. Encurta ali, estica mais um 1 minuto, Raíza. Ah, tá. Isso, ó, exatamente nessa acumulação aqui que teve nessa distribuição aqui que teve no 1 minuto, a gente pode colocar nosso stop acima dela, que seria acima do candle 4. Não é o stop técnico certo da operação, o stop técnico dessa operação é lá na máxima, porém, dá para proteger o preço ali. Aí fica até um pouco mais interessante, porque o risco-retorno dessa operação, acho que nem tá 1 para 1, o stop eu acho que tá maior, mas não tá tanto assim, né? Ó, 280 para um gain 150. 150. Não tá bom ainda não. Mas é uma operação de rompimento. Márcio, o que seria essa operação de rompimento? Pode explicar, fazendo favor? Quando o candle rompe o candle anterior. A gente está vendo que ele está numa tendência de baixa, certo? Abaixo dos 50%, tá uma força vendedora muito grande. E o candle 4, ele rompeu o 3. Quando o candle 4 rompe o candle 3, você tem uma operação de rompimento. Candle 5 precisa testar. O que é o teste? O teste é ele ir para cima, né, contra o movimento de venda. Ele testou, você coloca a venda descolado da mínima dele, um alvo lá no pre-coach. Vou deixar aqui. Ó, a Kátia tá perguntando se você não vai entrar, Raíza. Não, né? Já passou, agora não tem como. eu tô entrar. nervosa Raíza aqui não falando com vocês, fazendo avalia numa operação dessa. Eu andei levando stop, gente. Eu tô abalada, não posso fazer besteira, não. É isso aí. Oi, quem me chamou? Pode falar. Mas esse rompimento, no caso, esse rompimento do 4 que rompeu o 3, né, que você comentou, né? Do 3 que rompeu o 2. Ele não, só o 4 vale que rompeu o 3, o 3 não rompeu nada. Então, só que na verdade ele só vale porque aquele 3, é isso mesmo, tá? Aquele 3 fez aquele pullbackinho ali, é isso? Não, se o 3 não tivesse feito pullback e o 4 tivesse, exclui o 3, tira o 3 do gráfico, e o 4 tivesse rompido o 2 ali no caso, teria a mesma operação. É que nesse caso aqui, como o 3 fez esse pequeno pullback, a gente pode colocar o nosso stop atrás dele. Mas se ele não existisse, se esse candle 3 não existisse, teria do mesmo jeito a operação de rompimento. A operação de rompimento é sempre que um candle está numa região de topo, de fundo, e rompe o candle anterior. Sem dar alvo, né? A gente não pode esquecer que não pode dar alvo. Aqui no caso, o 4 ele não deu alvo, e ele rompeu o 2 e o 3 aqui, né? O alvo seria onde o candle 5 e 6 estão, que é no pre-coach. Ah, tá. Então certo? Tá bom. Deus abençoe, Márcia. Amém. Sim, seria uma resistência, sim. Os candles, você fala esse fundinho aqui para a esquerda, o 55, né? O 54, 3, 2, 1, sim, seria. Porém, a gente viu que mais para a esquerda ali, tinha um outro fundo mais relevante, que é esse pre-coach aqui, né? Tá vendo ali? Exatamente aqui, do 23, que é o pre-coach. Você vê, ó, o candle 4, ele parou nesse fundo, né? O 4 não, o 3, né? O 3 parou nesse fundo, por isso mesmo que ele possivelmente parou ali, porém, não era uma resistência forte, o 4 foi lá, rompeu ela. E o que significa não ser uma resistência forte? Aquilo que eu falei. Essa resistência é o quê? Tem muitas ordens de compra aqui. Né, para as pessoas poderem vender, tem que ter ordens de compra aqui, né? Pessoas querendo comprar. Então, nessa região aqui, o preço chegou e parou, porque tinha bastante ordens aqui de compra, porque os compradores, eles querem segurar o preço, para o preço não cair, os compradores querem que o preço suba. Então, tem muitas ordens de compra, porém, as ordens de venda
aqui eram maiores que as ordens de compra, então ele passou facilmente dessa região aqui de resistência. Aí agora aqui no Clearcoat, também é uma região de interesse, então tem muitos compradores aqui no fundo, porque os compradores querem segurar o preço, porque eles querem que o preço suba. Então aqui nessa região a quantidade de compradores é maior que a de vendedores, então o preço está subindo. Os compradores ganharam esse suporte aqui e o preço está subindo. Certo? Raíza, teve padrão no 5, 6 e 7? Depende. Eu não sou boa no padrão, Márcia. Eu tenho medo do padrão. Em fundo, só arrisco quando do padrão? o governo tenho. Em fundo, em região de fundo, eu tenho. Eu só consigo arriscar quando eu vejo nos 50%. Se eu não ver, eu não entro. Tá Mas me ótimo. diz, Mas, foi? você não precisa ter medo, tá? Ó, aumenta um pouquinho o gráfico agora que ele tá meio pequeno. Tá. Eu posso arriscar? Oi? Quem falou, a Luanda? Pode arriscar. Eu acho que deu o padrão de 3 candles. Porque ele chegou no final do movimento, dando alvo, né, no pre-coat de mínima. Não dá para ver aqui, o 7, eu acho, negou e o outro testou e subiu. Deu continuação no movimento. Seria o 5, 6 e 7, no caso. Isso. O 5 deu 5, alvo. 6 e 7. O 5 deu alvo, o 7 negou, o 6... Como é que é? Mas a questão ainda não falta... Não estou conseguindo ver. Ainda falta 50 5, pontos 6 e para 7. chegar no... Deixa eu aumentar aqui para vocês. Ainda faltariam aqui, ó. Deixa eu tirar a FIBO. Eu acho que quando está próximo assim, conta, não conta, Márcia? 50 pontos não é muita coisa, não? Não, já é alvo. Isso aqui já deu alvo. 5 deu alvo no pre-coat. Pois é, o 5 deu alvo, o 6 negou, o 7 continuou a movimentação. Mas não veio de pullback. É padrão? Aonde está o pullback? Ali no 3. Você considera isso aqui um pullback? Para ele vir renovar fundo, né? Não? Corrigir 50%. Qual que é o candle que está vindo de pullback? É o 4 ou é o 5? É o 4. O 4 já fez a obrigação do pullback? Fez. Então ele não está vendo de pullback. Quem mais perguntou aí? Alguém que falou que ele está vendo de rompimento. Alguém quer explicar? Quem rompeu foi o 4 que rompeu a mínima e o 5 já não era rompimento, né? O 5 é o quê, então? O 5 é o primeiro padrão. O primeiro seria o que dá. Que é a continuação do movimento de baixa. É exatamente isso. Vamos lá. Ó, o candle 2 rompeu a mínima do dia, que era a mínima do 1, certo? Certo. Então, o candle 2 é um candle de rompimento. Quando o 3 nega o movimento do 2, a gente tem um novo movimento aqui. Então, a gente tem uma nova mínima, que é a mínima do 3. Aí, quando o 4 rompe essa mínima, o 4 se torna o candle de rompimento, porque ele rompeu a nova mínima. E quando o 4 é um candle de rompimento, o 5 é um candle de continuação de movimento de baixa. Então, ele não vem de rompimento. Quem vem de rompimento é o 4. Então, sim, aqui tem um padrão de 3 candles no 5, no 6 e no 7. Ô, Márcia, e se por acaso esse valor aqui, tipo, aqui temos 45 pontos, e se fosse maior, a partir de onde a gente considera? Porque aqui eu não consideraria. Não! Nossa, Raíza, ele está quase encostado. Eu considero, depende muito do muita coisa. contexto, 50 tá, pontos Raíza? é um alvo meu. E não faça isso, gente, isso é importantíssimo. Falei hoje para uma aluna minha, a gente tem o hábito de vender. Muita gente vai falar assim, nossa, falta 50 pontos para chegar no pre-coat, ele vai lá, eu vou vender. Não, Alguém eu já não fez vendo isso? fundo, mas eu quero dizer assim, que 50 pontos é o meu, é tipo um scalp para mim. É isso que eu tô querendo dizer. Eu sei, mas 50 pontos é alvo, tá? Raiz? Até 100 pontos a gente considera que bateu no alvo. Nossa. Tinha ouvido a Márcia E uma falar. coisa muito, muito importante, quando vocês tiverem esse sentimento, igual tá aqui, ou até um pouquinho mais acima, nossa, esse candle vai lá no pre-coat, porque ele não deu alvo ainda. Muita gente faz isso e vende aqui. Isso é vender fundo. Aqui ele já deu alvo, não façam isso. Quando vocês tiverem essa ideia, essa vontade de fazer isso, vocês vão lembrar de eu falando para vocês, não comprem
topo e nem vendam fundo. Espera chegar no alvo. Se for para chegar e romper, espera romper. Espera uma correção do preço. Não queiram entrar nesse tipo de operação aqui, porque isso vai dar muito ruim. Lembrem sempre de mim falando, não vendem fundo, nem comprem topo. Se estiver na região de alvo, é alvo. Então, Raiz, aqui é a região. Até uns 100 pontos a gente considera como alvo, tá? Beleza. Nesse caso aqui, o 7 rompeu o 6 e o próximo alvo seria 50%. É onde ele foi aí, né, mais ou menos. Não, 50% do micromovimento, né? Micro, Traça a isso. fibra aí. Oi? Ó, o 7 até tá na região dos 50%. Então, o primeiro alvo era a máxima do candle 6. O segundo alvo é o 50% e o terceiro alvo é a máxima do 4. Então, mas aqui já não seria uma falha de pullback? Porque rompeu 50%, rompeu o candle anterior, só não Se ele ganhou um rompe os pouquinho 50%, ainda. nem tem pullback mais. Calma lá. Respira, Raiza, respira, respira. Deixa eu responder a pergunta. Sandra, é Sandra que estava com a mão levantada? Pode perguntar. Oi, Márcia, boa noite. Olá, boa noite. Então, eu queria aproveitar justamente sobre... porque, assim, eu tenho participado de alguns estudos e, assim, o que eu aprendi é como se quisessem tirar o que eu aprendi. Assim, eu não vou citar nomes, mas, assim, eu peguei aquela primeira aula do Léo lá sobre padrões e eu repeti ela exaustivamente, né? Aí, toda vez que tem uma situação dessa daí, o pessoal insiste em falar que é vindo de pullback, né? Aí eu falo, meu Deus, de novo isso. E eu entendi que vindo de pullback seria... ele chegou aí no fundo, né? Aí ele vai lá nos 50%, faz a correção. Se ele voltar para o fundo de novo e der o padrão, aí sim não pode pegar, porque ele está vindo do pullback que ele fez lá nos 50%. Porque quando ele vem de pullback é para romper ou renovar. Então, embaixo, se ele repetir de novo, é que não pode pegar. Aí sim seria vindo de pullback. Quando ele está nos 50%, ele é o pullback. Então, você pode pegar bonitinho. Mas só que assim, mas quando ele está embaixo, em aula de ele está mentores, vindo que eu não vou citar, que estão falando isso. Eu falo, meu Deus, será que eu que entendi errado? Porque eu bati naquela aula, sabe? Sobre essa parte. Não, você não entendeu errado, Sandra, você entendeu super certo. E aqui, ó, eu não lembro quem que perguntou aqui, né, se o 3 era um pullback, e aí o 4, sim, seria um candle vindo de pullback, mas eu não considero o candle 3 como um pullback. O pullback é quando eles vai um pouquinho mais para cima para corrigir o preço. O 3, 50, né? O 3 só negou, exatamente. Às vezes não precisa nem ser nos 50, tá, Sandra? Pode ser menos de 50, mas ele corrige um pouco mais. Que a gente saiba o que ele 3 corrigiu, aqui... né? Exatamente. O 3 aqui, ele só negou o movimento do 2. Ele não foi um pullback. Mas vamos imaginar que ele tenha sido um pullback, né? Vamos imaginar que ele foi mais para cima e ele fez um pullback. A obrigação do pullback é romper ou renovar a mínima, certo? Nesse caso aqui, desse exemplo. 4, ele já fez a obrigação do pullback. Então, se o pullback já foi cumprido, acabou o pullback. Você não tem o porquê não entrar no movimento da frente, porque a obrigação já foi feita. Por que a gente não pega vindo de pullback? Porque você vai estar pegando uma compra no mercado que a obrigação do pullback é romper ou renovar a mínima. Como que você vai pegar uma compra no mercado que tem obrigação de vir para baixo? Mas aí eu já ouvi... Exatamente, aí você não pega mesmo. Formou o padrão, eu já ouvi assim... inclusive de mentores, falando que é vindo de pullback. Aí eu volto lá, revejo a aula do Léo e eu falo, não, é isso e é isso. E eu falei, isso eu vou... Deixa eu te falar uma coisa, Sandra, muito importante. Muito importante, sempre acredita em você. Independente de quem está dando a aula, não acredita no que eu estou te falando, nem que outra pessoa está te falando. Acredita em você, acredita no que você estudou. Porque quem vai estar clicando, quem vai estar olhando para o gráfico é você, não é o mentor. Então, o mais importante é o seu entendimento. Então, acredita no que você estudou. O que você estudou é sempre muito mais válido do que outra pessoa te colocando em xeque. E essa questão do vindo de pullback, eu já vi várias aulas... Pegando ele embaixo, dá errado quando ele repete, entendeu? Eu testei, então eu falei, então tá certo o que o Léo fala lá.
Então é isso aí. O mais importante é isso, o teste. Faça você, olha o gráfico parado, olha candles vindo de pullback e analisa se realmente vale a pena ou não você pegar um padrão. Porque o padrão ele existe, ele é só menos assertivo. Mas, se você comprovar e para você valer a pena isso, acredita em você sempre, Sandra. Não, nunca duvide dos seus estudos. Ok, obrigada. De nada. Elizabeth, pode perguntar. Oi, Márcia. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Estou bem, e você? Bem. Ô, Márcia, é uma dúvida que eu sempre tenho. Esse 3, ele pode ser considerado como um gatilho para essa subida ou não? Ou ele não... Ele é um gatilho. Ele só não conseguiu reverter a tendência, mas ele é um gatilho. Ah, então ele pode sim ser um ponto de parada para essa subida aí agora. Pode. Inclusive, o candlestick meio que parou ele, né? Você tá vendo que ele tá bem próximo ali dessa região? É porque aqui para mim eu não tô conseguindo ver direito. Aí E agora dá para me ver, porque tava um coisinha amarela em cima, né? Meio rosado. Mas agora eu consigo. Só tem um pouquinho, né? Mas vamos ver aí se Tem 20 pontos até lá. 20 pontos até a mínima do 3. Então ele tá na região ali. Pronto. Então tá certo. Raíza, vamos lá, para eu te explicar essa bendita dessa falha de pullback. Bota a fíbula de novo. Outra coisa também, Márcia, só para mim. O mais importante aí agora seria os 50% do 4 ou realmente a mínima do 3? Tanto faz. Você concorda que está mais ou menos na mesma região? Eu sempre olho a máxima e a mínima mais do que os 50%. Então, para mim, a mínima do 3 é mais relevante que os 50% do 4, mas estão muito próximos. Então, para mim, é tudo mesma região ali de alvo, tá? Ou de pontos de parada. E também, como o 7 ganhou a mínima do 4, também pode ser que tenha a obrigação de ir também no 50%. Ele vai até os 50%, sim. Ótimo, tá bom. Obrigada. Bom, vamos continuar. Imagina. Bora lá, Raiz, falha de pullback. Vamos pensar, pensa junto comigo, tá? O mercado tá caindo. Certo. O 6, o 7 fez um pullback na região dos 50% para poder continuar o movimento de queda, certo? Então, o 6 e o 7 pode ser que ele seja um pullback. Porém, como o 7 ele rompeu a linha dos 50%, mas ele está na região dos 50%. Nesse desenho que está exatamente agora, com o 8 desse jeito, isso aqui não é um pullback. O pullback é quando ele chega nessa região e volta para baixo para corrigir o preço. Então, aqui, você não pode nunca falar que teve uma falha de pullback, porque você não pode nem falar que teve um pullback ainda. Você só vai falar que teve uma falha de pullback quando tem um pullback. O pullback, ele só vai ser confirmado se esse 8 vier para baixo. Se esse 8 vier para baixo dos 50%, aí sim, ele confirma o pullback. Beleza. Mas aqui, nesse desenho, do jeitinho que ele tá, não tem nenhum pullback ainda, tá? Pra gente pensar numa falha de pullback. Só é considerado pullback até os 50% ou menos. Ou menos. Se ele rompe os 50%, ele vai buscar máxima, certo? Máxima, mínima, 50%. Se esse 7 tivesse fechado para cima aqui dos 50%, ganhando o gatilho do 3, da mínima do 3, não era um pullback, ele ia buscar a máxima, ele ia buscar a máxima do 4. Porque o que é o pullback? O pullback é uma correção do preço para continuação do movimento de queda. Se ele passa para cima desses 50%, ele vai buscar a máxima, ele não vai vir para baixo, ele vai para cima. Agora, o 8, do jeito que ele está aqui nesse desenho, se ele fecha assim, ele confirma o pullback. Aí a obrigação do 9 é vir na mínima do 5. Exatamente. Opa. E aí, gente? Aqui confirmou o pullback, certo? Então, o Exato. 6 e o 7 fez uma correção do preço, o 8 veio para baixo. Então, a obrigação do 9 agora é ele vir na mínima do candle 5, 6 aqui. Romper ou renovar, é a obrigação do candle 9. Ele vir fazer isso. E agora você tem um outro micromovimento. Coloca aí para mim, Raíza. Coloco. Aqui. O candle 8,
ele acabou rompendo ali esse 50% desse micromovimento, certo? Então, ele confirma mais ainda o pullback. Se ele tivesse ficado para cima desse 50% aqui, a gente poderia pensar em um pullback para continuar a alta e não a queda. Como ele fechou abaixo aqui dos 50%, o 9 tem obrigação de vir na mínima do 5. Isso. E não fazemos nada porque A gente não faz é nada fundo. ainda. É. Exatamente. Seguimos no fundo. A gente espera o 9 fechar para ele falar para a gente o que ele vai fazer. Deixa eu ajustar aqui. Vou ajustar aqui esse 1 minuto. Agora eu acho que vai falhar. Até porque Se o não 9 teve fecha nada. assim, ele quase não testou, né? Se o 9 fecha assim, ele confirma a falha de pullback para a gente. Porém, qual que é o porém? Qual é o porém, Raíza? Deu alvo. Ele já foi no 50%, né? Traça a fibra aqui para mim, do 1 e depois do 113. Ó, do 1, pausa aí agora um pouquinho. Pausa. Do 1, ele passou dos 50%. Agora coloca lá no 113. Aqui ainda até tem. Aqui sim, você tem uma operação de falha de pullback. Como ele rompeu 50% do dia, a obrigação dele é ir na máxima do 1. Concorda comigo? Máxima, mínima e 50%. Porém, você tem esse outro 50% aqui. Então, aqui, você poderia fazer uma compra, de repente, bate uma parcial nesse 50%, que é a mínima do 1, e segura até a máxima ali do 1, ou até a máxima, a mínima do 113, que tem outro percute. Deixa eu ver. Parcial. Porém, o stop dessa operação tá caro, mas é uma falha de pullback. Então, ela é muito assertiva. Mas o stop tá caro. Deixa eu verificar. Mas pode colocar só para a gente validar. Deixa eu O ajeitar. stop vai estar uns 400 pontos, né? 20 pontos. A falha de pullback normalmente anda muito, Márcia? 440. Ela anda até os 50% do dia, e se ela rompe os 50% do dia, ela vai até a máxima. Como aqui ele rompeu os 50%, possivelmente ele vai até a máxima do candle 1. Quando ele não rompe os 50%, pode ser que ele pare no 50% do dia, tá, Luanda? Mas aqui no caso ele rompeu. Mas como tem essa outro 50% aqui do gap, a gente faz uma parcial aqui nesse 50% e coloca a nossa saída lá para cima. Bora ver. Bora ver. Nossa, já bateu a parcial? Sim. Agora, se o 10 rompe aqui, sem dar alvo, a gente pode colocar mais contratos se a Raíza quiser. O que você está fazendo, Raíza? Volta e tira esse stop daí. Tô com medo. É por isso que eu não bato parcial. Eu vou Não. pega scalp pequenininho, cheio, porque... Respira, mulher de Deus. Não tem por que você mexer no stop ainda. Calma. Cadê? O meu stop foi até embora agora. Olha, eu já assisti a Márcia. Espero o Kendall terminar. Espera o Kendall fechar. Ó, pausa aí, Raíza. Pausa. Já foi. Era o que? Era Se você tivesse colocado... Oi? Eu ia diz. falar para você colocar mais 2 contratos aqui, mas agora ele já meio que passou, né? A não ser que você arraste até a máxima do 1. Faz assim, ó. Coloca esses 3 lá em cima, no próximo pre-quote. No a laranja. mínima do 113. Meu Isso. Deus. Coloca mais 2 contratos Na aqui mínima comprados e descolada, sai assim. lá no... Ou lá perto Isso, do sai lá no mesmo. ajuste. Como é? Isso, compra mais 2 aí e sai lá no ajuste. Peraí, calma. Deixa eu botar nenhum aqui agora. 2.
Isso, compra aí. Meu Deus. E coloca a saída deles lá no ajuste. Deixa ele pegar que eu boto a saída. Ai, meu Deus, e agora como é que sai? Não sei sair. Só 2, calma, Raiz, respira, Eu saio com 12 respira. e saio com 13. Eu faço como? Sai com 2, sai com os mesmos 2 que você entrou, você vai sair lá no ajuste. Coloca uma venda lá. Isso, deixa aí. Você está fazendo scalp de 50 pontos, né? Isso. E no dólar, você está fazendo de quanto? De 3, de 2, depende. Sim, a gente não protege. Oi? E a gente não protege. Tá com medo, Raíza? Oh, eu não tenho vergonha de dizer que Abaixa tô 1 com medo, minuto. não, viu? Abaixa 1 minuto. Imagine lá, Raíssa no operando, medo. hein? Deve suar mais que cuscuz. Né, Raíssa? Sim. Igual eu. Ó, Raíza, traça uma fibra para mim, da mínima do 48, máxima do dia. Máxima ali do 54 num minuto. O que esse preço pode estar fazendo aqui num minuto? É 48. 48 não é esse. 48 é esse, calma. Tô nem sabendo contar mais, ler os números. Não, mas era no outro mesmo, era no... pode deixar aí, tanto faz, tá muito pertinho um do outro. O que ele tá fazendo aqui num minuto? Tá dando alvo no 50%. Tá fazendo um pullback para continuar subindo, certo? Você só vai pensar em sair dessa operação se ele rompe esses 50%. Certo. Coloca o play. Não precisa Márcia, ficar essa é a minha nervosa, dúvida, tá, Raíssa? Márcia, que eu perguntei a você, entendeu? O pullback num minuto. Não, mas você falou da falha de pullback no minuto. Não. Não tem falha de pullback no minuto. Você tem só esse pullback ali do 1 minuto. Rompeu. Ó, pausa aí de novo, Raíza. Rompeu, Pausa. gente. Não, Pelo amor não, de calma, Deus. respira. Respira, pelo amor de Deus, respira. O que 1 minuto faz com a gente? 1 minuto, ele Aperreia. deixa muito ruído nas operações. Então, o rompimento do 1 minuto, ele não é muito verdadeiro. Então, o que a gente faz no 1 minuto? Olha o que 1 minuto fez. Fala para mim, Raíza. Leia para mim 1 minuto. Rompeu, mas fechou acima dos 50 dele mesmo. E pronto. E deixou um pavio Ele enorme rompeu de o candle compra. anterior? Ele rompeu o candle anterior? Não rompeu, não. Ele deixou um pavio comprador? Deixou. E possivelmente esse rompimento aqui é verdadeiro ou é falso? É falso. Você sabe as respostas, você sabe, você não precisa ter medo. Esse rompimento aí do 1 minuto possivelmente é falso. Então você respira e continua na operação. Vamos lá. Eu tô com a câmera, tá? A gente sempre espera 1 minuto confirmar esse rompimento. A gente nunca considera um rompimento de primeiro. Então, ó, olha lá o rompimento do 1 minuto. É verdadeiro ou é falso? Falso. É falso. A obrigação dele, ele fez um pullback para ir para cima. A obrigação dele é romper ou renovar a máxima ali dos 54. Então, agora sim, se você até quiser proteger a sua operação na mínima do 57, que é a mínima do 12, agora você pode. Porque não faz sentido mais ele voltar para cá. Então, você pode colocar o seu stop na mínima do 12. Pronto. Exatamente. Ó. Exatamente, o stop é aí mesmo. Não faz sentido mais ele voltar para baixo. Se ele voltar para baixo, é que você colocou muito colado ali, né, na mínima do 12. Poderia ser um pouquinho, mas acredita, se ele voltar para cá, ele vem para baixo de novo. Mas o contexto todo está falando o quê para a gente? O 12 deixou um pavio também o quê? Comprador. Comprador. Mas a gente tem um ajuste aqui, a máxima do dia, certo? Ele deu alvo aqui. Sim. Deu alvo exatamente. Parar para ver, ó, o que o 11, 12, 13 fez? Deu alvo, negou. O 11 deu alvo, o 12 negou, o 13 testou, você teria uma venda aqui, no ajuste, tá? Uhum. Só que ele não pagou nem o primeiro alvo, que era ali a mínima do 12. Porém, a gente já está na operação comprada. O que a gente faz? Então, a gente só observa. A gente não tem que entrar em nenhum tipo de desespero. Você está protegido. A proteção dessa operação é exatamente aqui. Se o preço vem para baixo dessa região, esquece, não tem solução. Mas, por enquanto, o quê? Está deixando o pavio comprador.
Um minuto, está fazendo topos e fundos ascendentes. Então, a gente só espera, a gente não tem que ter medo. É isso, a operação é isso. Você está pagando para ver se você vai conseguir sair com 445 pontos. Que, aliás, eu acho que você deveria arredondar para 450, que é o número mais bonitinho. Tá voltando. Tá voltando, Raiz, e agora? Não tem o que fazer, tá? Se ele voltar, ele vai te tirar no stop. Não tem o que fazer. Não enforque o preço, porque isso é hábito, Raiza, de enforcar o preço. E quando você faz isso, é melhor você sair cheio no primeiro alvo, que é o que você já faz. Por isso que sai cheio, Por isso que você exatamente. tem essa tendência, exatamente. Mas, às vezes, você perde. Às vezes, você poderia ter feito todas as suas operações em uma entrada só. Ó, 1.350 pontos em uma entrada. Então, assim, o que a gente precisa, né, de repente, melhorar é essa confiança na gente. A falha de pullback é uma operação que eu já estudei muito ela. Então, assim, para mim, eu opero quase que 100% das minhas operações são falha de pullback. Eu opero outras quando eu vejo que não vai ter uma falha de pullback interessante ali. Mas a maioria das minhas operações são. Então, por que eu tenho tanta confiança nelas? De tanto que eu estudei, é bem simples assim. E aí, eu também comecei assim, tá, Raiz? Eu também saía com alvos de 50 pontos, por quê? Porque eu também enforcava o preço. Eu não aguentava ver o preço voltando, então eu preferiria sair com 50 pontos. Mas chega num momento que você vê assim, poxa vida, andou igual, se tivesse saído com 50 pontos aqui, você teria perdido muitos pontos aqui. Então, será que não vale a pena você estudar esse tipo de operação e quando aparecer esse tipo de operação, você pagar para ver? E aí, quando eu comecei a fazer isso, a coisa foi virando na minha cabeça. Eu falei, então peraí, então quer dizer que se eu estudar uma operação específica e eu operar aquela, eu sei que nessa específica que eu sou a melhor do mundo, eu sei até onde o preço vai. Por isso que eu sempre falo para vocês, as novatas aqui, eu acho que ainda não escutaram eu falando isso, mas eu sempre falo, tenha uma operação que vocês são as melhores do mundo nela, aquela operação cereja do bolo, aquela operação que vocês enxergam com mais clareza, a operação que é a melhor do mundo para vocês. Quando vocês descobrirem essa operação de vocês, vocês vão estudar ela muito, mas muito, muito, muito. Muito sem parar, assim, muito de 3 anos para trás. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pode falar, Raíza. Considerando que aqui esse fechamento, ele já está próximo de um topo, e aqui deu alvo, negou. Cadê? Deixa eu dar um zoom agora para perguntar. Isso seria um padrão, o 14, 15 e o 16? Sim, seria um padrão. A gente consideraria mesmo isso aqui, o fechamento, em vez do topo? Ou a gente começaria a considerar a partir do 15? Não, o padrão no alvo é o pre-coach. O alvo de fechamento, esse é o alvo. Tá. Okay. Então, o 14 deu alvo, o 15 negou bem bonitinho, porque esse pavio do 15 aqui ficou top. Sim. O 16 testou e foi. Então, você teria uma venda aqui com alvo aonde? No pre-coach. Depois do pre-coach, no 50% do movimento. Qual que é o movimento? É a mínima ali até a máxima. Peraí, faz então, um primeiro alvo, validar, vamos ver se vai. Primeiro alvo, você vai parar no pre-coach. A FIBO seria de onde? Seria daqui? Não, não seria. Seria a máxima. Não, seria lá de baixo. Não, seria lá embaixo mesmo. A mínima dela na mínima do 8. Do movimento. Mínima aí, exatamente. Aqui, isso. Aqui é o 50%. Então, o primeiro alvo, você vai bater a parcial no ajuste e segurar até o 50%. Meu Deus. Deixa eu botar aqui. Quem que perguntou se aí tinha um padrão? Parabéns, é isso mesmo. Lu, pode perguntar. Parabéns. Era sobre o padrão. Dificuldade, que achava difícil ver padrão. Oi, Lu. Ô, Márcia, é sobre o padrão mesmo, mas o 14 não rompeu a máxima do 1? Seria o 15, então, que deu alvo? Não, quem deu alvo foi o 14. Mas o 14 não rompeu a máxima do 1? O que tem? Isso a ver. Não é Qual que é a máxima do dia? Não. Qual que é a máxima do dia agora? Não, não é a máxima do 1 mais. Não é a máxima do 13? É a máxima do dia? O 13? Mas o 13 não rompeu o 1, rompeu? Não, mas ele renovou a máxima. Quando ele renova a máxima, é a nova máxima do dia. Então, a nova máxima é o novo ponto mais alto. Sim. Tá. Quando renova, a nova máxima agora é a máxima do 13. Ah, entendi. O padrão foi no fechamento, foi no pre-coach de fechamento. Deixa eu tirar a fibra. Foi o 14 que deu alvo, o 15 negou. Mas a pergunta dela é que se ele não viria de rompimento, porque ele ter rompido a máxima do 1.
Porque a máxima do 1, teoricamente, seria a máxima do dia, mas ela não é mais a máxima do dia. A máxima do dia é a máxima do 13, que ele renovou a máxima do 1. Então, se o 14 tivesse rompido o 13, aí sim, seria vindo de rompimento e não teria operação. Mas nesse caso aqui ele não Obrigado, rompeu. Mar. De nada, Lu. E aí, posso dar play, Márcia? Pode dar play. Isso, o seu stop é ali mesmo. Minha mãozinha. E agora, coçando, Raíssa? tá. Você abaixar esse stop pro 0, né? É o quê? Você colocar esse stop no 0, né? E agora? Coloca Bota não, no bota. Raíssa, acredita. Não coloca. Segura. Meu Deus. Segura. E olha que tá acelerado, né? Acompanha pelo 1 minuto. Ó, 1 minuto, você tem um outro micromovimento aqui, que é a máxima, lá é a mínima. Se ele passa desses 50%, Dá você pausa que sai nessa da velocidade eu não operação. acompanho. Coloca a fíbula no 1 minuto. Pronto. Olha lá, o que ele está fazendo? Tá Um dando alvo nos pullback 50%, é um pullback. para continuar caindo. Se 1 minuto confirma esse pullback para a gente, quem que perguntou, acho que foi a Cris, né? Para confirmar o stop no minuto. Ó, Cris, ele está fazendo um pullback para continuar caindo. Se no 1 minuto ele confirma esse pullback, você pode proteger na máxima do 81. Mas só depois, agora não tem o que fazer, não tem proteção nenhuma. Tchau, Lenise, até mais. Meu Deus. O que eu falei do rompimento do 1 minuto? Quem rompeu, aqui até ele rompeu bastante. Foi o 81, mas a gente não confia no candle que rompe, a gente sempre espera o próximo. Pausa e agora. Entendeu? Olha o tanto que é importante isso. Nossa, esse dia foi ótimo, Gabi. Parabéns. Cris, que você tinha perguntado. O 81 rompeu 50%, não rompeu? É isso, rompeu. Aí me confunde. Rompeu. Então, Porém, calma, você nunca vai acreditar no candle que rompe no 1 minuto. Você vai esperar sempre a confirmação desse rompimento, que é o candle seguinte. Se esse candle 82 tivesse vindo para cima, você sai fora da operação. Só que aqui, ó, o 82, o que ele fez? Ele veio tudo para baixo de novo. Então, agora você vai proteger essa operação nesse novo topo que ele fez aqui, do 81, 82. nossa. Que é na máxima do 15 do 16. Porque, ó, você no desespero, você sai da operação, porque o 81 rompeu 1 minuto, aí você olha o que é no 82, você vai falar, putz, gente, por que eu saí dessa operação? Tá acontecendo Então, isso nunca acredite. Nunca acredite no primeiro candle que rompe do 1 minuto, porque o 1 minuto ele tem muito ruído, ele não é verdadeiro. Sempre espere o segundo confirmar. Então, você sempre coloca a FIBO no 1 minuto, no último movimento, no micromovimento, ó, máxima e mínima. Ok. Aí agora, ó, ele já veio para baixo. Então, Raíssa, você pode proteger agora na máxima ali do 81, 82, 130, Bom, é o 300. Ou pode colocar no 0. Isso, pode deixar aí. Que agora, se ele volta para cá, aí não faz mais sentido essa operação. num minuto segue, tá descendente ainda. No minuto segue, aí você tem um novo micromovimento aqui no 1 minuto, certo? Sim. Então, você volta a FIBO para lá. Rompeu esse 50%? Não. Ó, o stop certo dessa operação era lá na máxima mesmo. Eu falei para você colocar no 0, para você respirar um pouquinho, mas o stop mesmo correto é na máxima lá, tá? Na máxima do 81 e 82. No 1 minuto, ele está fazendo um pullback aqui para continuar caindo. E aqui nesse caso, Raiz, ele já deu alvo para mim. Se você está com medo, sai no dedo. Não precisa ficar pagando para ver.
E isso é uma diferença muito grande, porque o preço pode voltar. Ele pode voltar, ele está na região dos 50%. Então, você não precisa ficar pagando ali para ver, olha só o que ele fez. Não precisa passar tanto calor assim, porque 10, 20 pontos do alvo é alvo quando você está numa operação E eu de tinha 300 botado descolado dos pontos. 50. Exatamente. Possivelmente ele vai, tá? Ele vai nesse 50% aqui. Eu acredito que ele vai na mínima do 12 ali, porque tem stops aqui embaixo, tá? Mas olha o calor que você ia passar. Você teria saído no zero aqui se não tivesse saído da operação, ó. Eu já estava passando. Mas o stop correto dessa operação é na máxima do 16 e do 17. Não, poderia ser na máxima do 16 e do 17, agora pelo 1 minuto. Atrás do fechamento, né? Porém, de novo no minuto, ele rompeu os 50% e o outro devolveu tudo para dentro. Então, isso acontece muito no minuto. Mas não precisem acreditar em mim, meninas. Comecem a olhar o gráfico de 1 minuto nessa questão de pullback ali. Vocês vão ver que o rompimento dos 50% do 1 minuto, ele não é muito verdadeiro. E olha o que o Candle 19 fez. Agora, possivelmente, ele vai pegar os stops ali da mínima. Viu? E ele nem testou, é isso? Mas também ele já tinha feito o teste no 19. O teste foi no 19. Ele pegou os stops que estavam ali. Agora, se ele pode romper esse 50% e voltar para o fundo, ou ele rejeita esse 50% e volta para o topo. Aqui no certo? Não rompeu. Márcia. Oi. Vou dar uma olhada muito em gráfico parado, porque eu teria perdido muita pontuação aí, porque eu teria soltado no ajuste, né? Porque você sabe que eu não gosto de pegar parcial, eu gosto de pegar cheio. Então, eu teria largado ali no ajuste. Mas olha